Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre como é o curso de Engenharia de Computação. Então, vamos lá. Bem pessoal, primeiramente, como vocês podem ver, eu estou aqui na minha faculdade. Essa é uma sala de aula da minha faculdade. E não, calma que eu não vou ficar fazendo propaganda não da minha faculdade. Eu vou realmente falar do curso de Engenharia de Computação como um todo. E pessoal, desculpa eu estar utilizando máscara aqui, mas é protocolo interno, então eu tenho que utilizar máscara, mas não se preocupem que vocês vão entender muito bem tudo que eu quero passar nesse vídeo, e o conteúdo dele é o que importa. Então, vamos lá. Bem pessoal, eu acho importante falar desde já que eu estou no terceiro semestre de Engenharia de Computação, então eu estou bem lá naquele início da faculdade, enfim, e que talvez seja uma das partes mais importantes aí do curso de Engenharia como um todo, é esse início, essa base aí que você está construindo na engenharia. Mas enfim, não é porque eu estou no terceiro semestre que eu não vou conseguir te dar uma visão correta aí do curso, tá? Eu estou no terceiro semestre, mas mesmo assim eu já consigo te passar para vocês muitas informações bem relevantes sobre o curso, enfim, sobre o conteúdo programático aí para vocês, beleza? Então não se preocupem quanto a isso, que eu acredito que vai ser de grande valia para todos vocês, todas as informações que eu vou passar aqui, beleza? Bem pessoal, de forma geral, um aspecto bem comum aos cursos de graduação em engenharia no Brasil, seja civil, seja mecânica, mecatrônica, produção, enfim, independentemente de qual seja a engenharia, é bem comum que ela tenha uma duração estimada de 5 anos. Então, pode ser, Lister, que alguma faculdade tenha uma engenharia que dure 4 anos? Pode ser sim, não estou falando que é impossível, mas de forma geral, no Brasil inteiro, 5 anos de duração o curso de engenharia. Além disso, pessoal, outro aspecto muito importante que vocês saibam aí dos cursos de engenharia como um todo ao redor do Brasil é a presença de cálculo e física na grade, tá? Então, assim, física eu não vou nem pegar muito, física, mas cálculo é certeza que você vai ter cálculo de alguma forma na sua grade, no seu curso de graduação em engenharia. Porque o cálculo também, de certa forma, é uma base aí para as engenharias. Então, sim, não é porque você está fazendo engenharia de computação que você só vai ficar mexendo aí no computador. Aliás, essa é até uma visão bem errada de se pensar nisso, porque o cálculo é muito importante na engenharia e, sobretudo, muito importante na computação. Porque quando vocês, eu não sei se vocês já estão na faculdade ou se vocês vão entrar na faculdade, mas vocês vão ver que a computação é toda envolta de cálculo. Tudo que você faz, a programação, enfim, por trás da programação, existem muitos cálculos. Por trás de todo o ecossistema do seu computador, do seu notebook, de tudo que você usa, tudo existe muita engenharia e muito cálculo. Isso é muito importante. Mas calma pessoal, eu sei que talvez eu falando assim, muitos de vocês talvez se desesperem, muitos de vocês que talvez não tenham tanta afinidade com matemática, com física, enfim, isso talvez acabe, falando, pô, será que esse curso realmente é pra mim? Mas pessoal, isso é super normal. Eu tive muita dificuldade aí com matemática, com física também no início da minha graduação. Então, isso é super comum. O importante, pessoal, é vocês correrem atrás e não deixarem isso impedir vocês de darem continuidade ao curso, tá? E, pessoal, geralmente, nas faculdades ao redor do Brasil, nós temos cálculo, física, enfim, a partir do primeiro semestre de engenharia. Aqui na minha faculdade, especificamente, eu comecei a ter a partir do segundo, realmente, cálculo e física diretamente aí a partir do segundo. Então, isso é um aspecto, na verdade, bem voltado mais à minha faculdade, mas pode ser sim que em outras faculdades do Brasil vocês passem a ter aí cálculo, física, enfim, a partir do segundo semestre. Mas aqui a grade é um pouco diferente. Talvez eu até faça um vídeo aí explicando um pouco melhor como funciona aqui na minha faculdade, enfim, mas de forma geral vocês vão ter a disciplina aí de cálculo com limites, derivadas, integrais, enfim, a partir do primeiro semestre de faculdade, tá? E física aí dá uma variada, mas enfim. E pessoal, outro aspecto muito importante é que no curso de engenharia também, além dessas matérias de cálculo e física, vocês também vão ter, de certa forma, um pouco de elétrica e eletrônica. Sobretudo vocês que visam ir ou estão em engenharia de computação. Por quê? Engenharia de computação, aí que entra até mesmo uma diferença entre engenharia de computação e ciências da computação, por exemplo, ou qualquer outro curso aí de computação. Em engenharia de computação, nós não aprendemos só software, nós aprendemos também hardware. Então, essa parte de hardware é a parte que realmente envolve os componentes do computador, envolve mais essa parte interna do computador, enfim. O software seria mais aquela parte envolvendo mais a programação, enfim, a parte interna, a parte que você está lá digitando, digamos assim, no computador. E o hardware envolve mais a parte, digamos que construtiva mesmo do computador.
computador, entendeu? Então tem essa diferenciação e isso é bem abordado na engenharia de computação. Por isso é tão importante essa disciplina aí voltada à parte elétrica, eletrônica aí dos componentes do computador. E nessa parte aí da disciplina envolvendo os componentes do computador, vocês irão aprender desde o mais baixo nível, desde realmente os componentes lá da sua memória RAM, os componentes que estão lá, transistores, enfim, dentro do seu computador, até o mais alto nível. Ou seja, vocês também vão aprender a programar provavelmente nesses componentes, por exemplo, em VHDL, Assembly, são linguagens de baixo nível e que vão ajudar você a programar lá os componentes do seu computador, memória RAM, enfim, tudo isso que envolve mais esse aspecto de hardware. E aí nós vamos naturalmente subindo até o mais alto nível, que aí sim envolve linguagens de programação como Python, Java, C++, C, enfim, todas essas outras linguagens de programação que provavelmente vocês aí devem conhecer alguma delas. E pessoal, falando um pouco mais desse aspecto do curso de engenharia de computação e da diferença dele para outros cursos de computação, talvez alguns de vocês que tenham uma certa dificuldade aí com matérias como matemática, física, enfim, pensem, eu vou para ciências da computação ou eu vou para outro tipo de curso envolvendo computação porque eu realmente não gosto, não tenho afinidade, não me dou bem, não entendo matemática, por exemplo. Mas pessoal, não dá para fugir, tá? Essa é a realidade, não dá para fugir da matemática. Lister, mas eu vi um cara falando aqui no YouTube que dá sim para aprender computação sem saber matemática. Bem pessoal, de certa forma, dá sim. Mas você entendendo a parte matemática, você entendendo os aspectos matemáticos, os aspectos até mesmo físicos que envolvem aí o seu computador, envolvem a computação, isso vai sim te dar uma certa vantagem em relação a outros profissionais que não entendem essa parte. E também isso vai abrir um novo horizonte imenso para vocês, tá bom? E novamente, eu tô falando isso, pessoal, porque a matemática é muito importante para a computação. Muito importante mesmo. E por mais difícil, por mais chato até mesmo que muitos de vocês achem que seja, pessoal, é muito importante como um todo. Seja no curso de engenharia, seja em qualquer aspecto envolvendo computação. Então, é muito importante que vocês vão lá, se dediquem, se esforcem ao máximo. Pessoal, outra coisa aí que eu acho muito importante falar é que todos vocês têm capacidade sim de aprender matemática, aprender física, enfim, e eu sei, eu falo isso por experiência própria, não é fácil, pessoal, mas dá sim para aprender. Vai exigir muitas horas de estudo, vai exigir muitas e muitas horas ali, muitas noites de vocês? Vai. Mas isso vai ser muito importante, vocês vão ver que isso vai ajudar, sobretudo aí para quem for para engenharia de computação mesmo, a desenvolver ainda mais o raciocínio de vocês como engenheiros. Porque vocês sabem que um engenheiro também tem que pensar, tem que ter uma mente bem mais, digamos que desenvolvida, entre aspas, justamente para achar soluções para os mais diversos tipos de problemas. E isso é um aspecto também que eu acho muito incrível na área da engenharia. Vocês vão ver que a engenharia como um todo, quem for realmente para a engenharia de computação, vai ver que é um curso muito incrível justamente por essa prática na solução de problemas. E isso é muito legal, isso, ao meu ver, é o que torna o curso de engenharia como um todo, não só engenharia de computação, mas engenharia como um todo, um curso muito lindo, muito legal, é muito prático assim de ser feito. Isso é muito legal e não é nada fácil, tá? Não é nada fácil, como eu falei, mas vocês vão ver que de certa forma é até mesmo gratificante. Isso é muito legal. E pessoal, eu era muito um aluno, enfim, um estudante lá no ensino médio que ficava falando aquelas coisas de adolescente mesmo. Eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida, não sei pra que isso serve, não vou usar isso nunca. E pessoal, a verdade é que a gente fala muito isso quando a gente tá no ensino médio, só que Bhaskara, matemática, cálculo tá em tudo, em tudo. Por exemplo, o ar-condicionado que você tem na sua casa, na sala de aula, num consultório médico que você vai, enfim, no metrô, o ar-condicionado, por incrível que pareça, foi feito ali utilizando possivelmente a fórmula de Bhaskara, possivelmente utilizando conceitos matemáticos. Possivelmente não, com certeza, certamente foi utilizando conceitos matemáticos e físicos. Isso você teoricamente sabe disso, entre aspas, mas você só realmente entende quando você está cursando engenharia e vê isso sendo útil e sendo aplicado na prática. Isso é muito louco, isso é muito incrível, isso daí expande sua mente para milhões de horizontes. Isso é muito, muito incrível e muito legal. E pessoal, aproveitando aí essa parte aí que eu tô falando mais de matemática, envolvendo ensino médio, enfim, cálculo, eu acho muito importante falar que pra quem tem dificuldade, fica ligado, porque provavelmente o problema seu não é com a matemática que você está aprendendo. O problema seu talvez seja lá com a base. E o que é a base? A matemática desde a quinta série.
Exatamente, a matemática lá voltada ao ensino fundamental. E pessoal, esse não é um problema específico de algumas pessoas, isso é um problema que de forma geral, infelizmente, está espalhado pelo Brasil. Infelizmente, muitos de nós, eu falando de mim mesmo como exemplo, tive sim uma certa falha na minha matemática básica. E o importante é vocês identificarem isso e correrem atrás. Quando eu identifiquei esse meu problema na matemática básica, eu corri atrás fazendo o curso de matemática. O Ferreto não está me patrocinando para isso, mas enfim, o Ferreto, foi o professor Ferreto no YouTube. Eu vi videoaulas no YouTube e aprendi toda a parte de matemática básica de novo. Eu estava no segundo ano do ensino médio, no segundo para o terceiro, e eu refiz totalmente minha matemática básica. Isso mudou completamente mesmo a minha visão sobre a matemática. Eu realmente passei a entender, mas pessoal, eu fiz horas e horas, listas e listas de exercício e não foi nada fácil. Foi muito desgastante, mas é muito gratificante você ver que aprendeu, você ver que conseguiu evoluir. E eu acredito que isso seja o que nós devemos pegar dessa lição, tá bom? Então, é bom que vocês fiquem cientes disso. E pessoal, acho que eu me prolonguei muito nessa parte, mas enfim, falando um pouco mais aí nesses aspectos do curso de Engenharia de Computação, talvez esse seja um dos principais diferenciais realmente do curso de Engenharia de Computação para outros cursos envolvendo computação. Por quê? No curso de Engenharia de Computação, vocês vão ter um aspecto sim, digamos que entre aspas, mais geral das coisas, que vocês vão ver software, hardware, enfim, vários aspectos envolvendo a computação, enquanto em outros cursos de computação vocês provavelmente vão ver a parte mais voltada a software, por exemplo. Isso, de certa forma, acaba sendo legal para quem realmente quer dominar demais a programação, por exemplo. E, ao mesmo tempo, para um engenheiro de computação, é muito legal ele ter vários aspectos de várias partes, enfim, envolvendo software, hardware, enfim, várias frentes. Por quê? Quando ele sair da faculdade, ele vai estar meio que preparado para atuar em qualquer frente envolvendo computação, seja em construção de componentes, seja em desenvolvimento de sistemas, seja em programando, seja desenvolvendo sites, enfim, seja qualquer aspecto aí envolvendo computação, do que por exemplo, um desenvolvedor de software que está realmente voltado mais unicamente a uma área específica. Então, isso é o legal também da engenharia de computação como um todo. Ela te dá uma visão mais global, digamos assim, de tudo envolvendo a computação. Então, isso depois que você sai da faculdade, acaba até te ajudando. Por quê? Se você tem que aprender uma nova linguagem de programação, se você tem que aprender... Pessoal, a memória da minha câmera aí deu uma bugada, então eu tive que parar a gravação, mexer ali, enfim, então por isso talvez haja um cortezão meio brusco aí. Enfim, mas terminando o que eu tava falando, o curso de engenharia de computação, essa é a certa vantagem, digamos assim, que nós temos em relação a outros cursos envolvendo esse aspecto mais computacional. E isso, de certa forma, é muito legal, mas, novamente, pessoal, não vou falar para vocês que o curso de engenharia de computação é melhor que o curso de ciências da computação ou é pior que o curso de ciências da computação. Pessoal, cada curso envolvendo computação, seja engenharia de computação, engenharia de software, sistemas de informação, enfim, seja qual for o curso envolvendo computação, não existe um que seja melhor que o outro, mas sim um complementa o outro e cada um deles tem uma atribuição específica para eles. Então isso é muito legal e isso é um aspecto muito interessante também envolvendo a parte computacional. E pessoal, outro ponto que eu quero deixar muito claro, novamente ressaltando, é que pessoal, não é fácil, não é nada fácil, seja o curso de engenharia de computação, seja qualquer outro curso que envolva computação. Exige muitas horas mesmo de você lá em frente ao seu computador, estudando, aprendendo, desenvolvendo suas habilidades, exige muito de você. Então, não vou mentir, não é nada fácil, mas é muito gratificante depois que você vê que realmente está conseguindo colocar em prática, está conseguindo mostrar que aprendeu de fato o conteúdo. Isso daí é muito legal, isso daí é muito gratificante mesmo. Acho que essa é a palavra envolvendo a computação. E pessoal, para finalizar, eu acho muito importante trazer o ponto de que se você não faz nenhum curso de computação, se você está assistindo esse vídeo e pretende ir para essa área de computação ou está aí não muito satisfeito com a sua área, pessoal, dá sim para você aprender computação sem necessariamente entrar para o curso de engenharia de computação ou qualquer outro curso envolvendo computação, mas sim aprender sozinho. Dá sim, pessoal. Vai ser mais difícil? Provavelmente. Por quê? Vai exigir muito mais tempo de você, porque você não vai ter um direcionamento de uma instituição de ensino, por exemplo, te direcionando para o que você
precisa aprender, o que é melhor de você aprender ali, né, durante a sua graduação, enfim, durante o seu aprendizado. E pessoal, é muito importante que vocês utilizem a internet a vosso favor, porque pessoal, no YouTube ou em cursos online, plataformas de cursos online, vocês vão encontrar vários cursos envolvendo programação, envolvendo computação, enfim, e utilizem isso a vosso favor. Aprendam sozinho, é muito importante, pessoal. Isso eu não vou falar especificamente para vocês, é muito importante para qualquer pessoa que deseja aprender alguma coisa, ser muito autodidata. E é muito importante, sobretudo para quem cursa computação, ser muito autodidata. Porque não adianta você ficar lá esperando que alguém vai te ajudar, esperando que você vai aprender tudo com alguém, se você não se mexer e realmente correr atrás, tentar aprender sozinho. É muito importante que vocês façam isso, pessoal. Computação talvez seja uma das matérias que mais hajam necessidade aí de um aluno ser autodidata do que em relação a qualquer outra matéria, qualquer outra disciplina. E isso, vocês vão ver que a longo prazo vai fazer a mente de vocês ter uma maturidade muito maior em relação à computação como um todo. Mas enfim, pessoal, eu trouxe aqui para vocês esse panorama geral de como foram esses 3 primeiros semestres iniciais voltados à computação e engenharia de computação para mim aqui na minha faculdade. E é claro, pessoal, aqui na minha faculdade também tem algumas diferenças, como por exemplo, nós aprendemos já a programar no primeiro semestre. Em algumas faculdades, pelo menos na maioria que eu converso com meus amigos, enfim, principalmente de universidades públicas, eles têm uma base aí na engenharia e só depois, a partir do 2º ou 3º ano, que realmente eles começam a ter o curso mais voltado também à área específica do que eles escolheram. Então, a partir do 2º ou 3º ano, eles começam realmente a ver conceitos envolvendo programação, envolvendo computação, enfim. E isso, de certa forma, é um benefício, ao meu ver, que a minha faculdade tem, desde o primeiro semestre, a gente já, no primeiro dia de aula, já tem esse contato, já tem essa prática na programação. Então, isso não é fácil, é muito difícil, assim, é pancada atrás de pancada, realmente. Principalmente para quem nunca viu antes, mas de certa forma é muito gratificante ver ali como o seu aprendizado começa a crescer exponencialmente. Isso é muito legal e muito interessante mesmo. Mas enfim, pessoal, isso é mais específico à minha faculdade, essa área mais prática, enfim, essa parte mais voltada ao computacional desde o primeiro até o último semestre, mas isso varia de instituição para instituição. Isso não significa que a minha instituição é melhor do que a sua por fazer isso, mas enfim, isso é mais para o aluno. Se o aluno se adapta bem a isso, perfeito. E também vai do aluno também, como eu já disse, o aluno ser autodidata. Se na sua faculdade não é assim, corre atrás, se você quer que seja, corre atrás, enfim, vai lá e pega e aprende sozinho. Isso daí é muito legal, sobretudo para o seu próprio desenvolvimento. Mas enfim, pessoal, isso daí eu acredito que seja assunto mais para um próximo vídeo. E eu acredito que por hoje eu já tenha dado aí uma boa visão para vocês sobre como funciona o curso de engenharia de computação. E mais para frente, pessoal, eu pretendo trazer aí mais vídeos quando eu estiver lá em semestres mais avançados para explicar um pouco melhor para vocês, tá? Um pouco mais a fundo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e até o nosso próximo vídeo. Tchau!